Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Professor Polímeros para Jovem Cientista. E depois de nós conversarmos sobre é possível degradar o polietileno, que nós conversamos com a Sueli Aparecida de Oliveira, esse é muito controverso porque o material polietileno ele é muito utilizado, é um commodity, né? Nós usamos muito no nosso dia a dia e quando está se falando dessa questão da reciclagem, da questão ambiental, surge aqui algumas questões, algumas inovações que a gente aqui trouxe uma entrevistada, aonde a gente falou, pô, será que a gente não está olhando direito para isso? Será que a gente não está inovando? Então, se você tem interesse nessa conversa, dá uma olhadinha aí no nosso canal, tá bom? E ó, uma coisa importante, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Caso você, né, não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva e aperte o sininho. Lembrando que nós estamos também no podcast. Instagram, você sabe, né? Nós estamos lá, Professor Polímeros, com bastante seguidor. E eu não quero ser youtuber. O que nós estamos querendo aqui é fazer o quê? Divulgação científica. Mas já fiz muita propaganda aqui. Hoje, nós vamos conversar uma coisa muito importante. Luz solar é o futuro da energia? Gente, a gente está falando tanto do preço da energia. Eu quero conversar com um entrevistado aqui, que o cara é super importante. Olá, professor André Sartupolo. Que bom tê-lo aqui no canal. Tudo bem, Derval? Como que você está? É um prazer conversar com você aqui a respeito de um tema tão interessante, né? Eu particularmente sou suspeito para falar, que é o tema da minha linha de pesquisa, mas eu acho que é um tema extremamente atual, né? E que a gente precisa debater um pouquinho, sim, é importante saber isso daí. Então, agradeço aí a oportunidade por fazermos essa entrevista e espero contribuir para que as pessoas entendam um pouquinho mais do que é e como que a gente pode usar a luz solar para suprir as demandas de energia que a gente tem. Eu estou aqui curioso e estou pedindo para todo mundo ficar. Gente, eu estou imaginando o seguinte: só com a luz do sol eu vou gerar energia? Então, ó, lembrar que fica aí, porque a gente não vai dar spoiler, você vai ter que ficar vendo a nossa conversa com o professor André. O professor André é um cara muito importante, todo mundo conhece, mas eu quero aqui apresentá-lo, tá? O professor André tem o seu principal interesse na pesquisa em sistemas de conversão de energia solar, né? Com foco principalmente para a compreensão desses mecanismos envolvidos nesses processos, né? Atualmente, o grupo tem investigado, né, compostos polipiridinos, né, de rênio, né, capazes de atuar como fotocatalisadores, né, na fotorredução do dióxido de carbono, CO2, né, convertendo a luz em energia química. À frente, né, eu acho que ele tem, de alguma forma, procurado entender esses mecanismos de conversão de luz em eletricidade, né? E trabalhando também com células solares de perovskita, que é uma coisa que ele vai explicar para a gente com um nome difícil, mas que a gente vai estar entendendo. Essas células que ele vem trabalhando, na verdade, são bastante inovadoras, né? E vem fazendo um trabalho recente, né? Onde tem tido grandes, né, eficiências nessa conversão de luz em eletricidade. O André, um tema muito importante, uma história muito legal que você está fazendo, hein? Eu acho que, assim, é difícil a gente falar, eu acho, né? Porque é o tema que a gente trabalha e é lógico que a gente sempre acha que é o tema importante, como vários outros. Mas é fundamental que a gente pegue e tenha aí alguma variação da matriz energética, né? A gente começa, tanto se fala em energias alternativas, e a gente precisa precisa começar, acabar ainda não, mas precisa começar a introduzir novidades aí na matriz energética, para que a gente consiga usar coisas verdes, digamos assim, né? Ou seja, a energia gerada sem ter danos ou com poucos danos ambientais, né? Inexistir dano ambiental é uma coisa impossível. Qualquer atuação que nós tenhamos, qualquer atuação humana, né? Até a gente respirar já tem uma certa atuação ambiental.
mas o quanto mais a gente puder minimizar isso daí, melhor para nós e para o planeta, né? Para as futuras gerações. Então é interessante. Aí a gente vai falar um pouquinho. E assim, como você disse, a ideia principal da nossa linha de pesquisa é compreender como que acontece essa conversão de energia, ou seja, como que a gente pega a luz do sol e faz com que ela se converta em outros tipos de energia, como quais os processos que estão aí, para que isso sirva de base para posteriormente a gente ter uma ampliação de escala e poder comercializar. O professor André Polo, aqui no canal a gente tem uma certa irreverência. Eu sei que você está falando aí como pesquisador, como professor, mas olha, aqui no canal a gente tem o hábito de colocar o pesquisador em saia justa. Eu quero saber uma coisa: onde você nasceu? Primeiro, eu quero saber da sua vida. Antes de você falar tudo isso, eu quero saber, você nasceu aonde? Eu nasci em São Paulo, nasci e cresci na cidade de São Paulo, né? Então, ainda era uma época bastante diferente do que é hoje, né? Eu ainda conseguia jogar bola na rua, né? Mesmo morando, assim, minha infância e juventude, até o começo da vida adulta, era ali no Jardim da Saúde, né? Então, E já você era lembra uma... quando você era. E você lembra? Ah, oi, desculpa. Não, e já era um bairro um pouquinho movimentado, e a gente conseguia até jogar bola na rua. Eu lembro que a gente tinha a época que o vôlei estava mais em alta, a gente colocava rede no meio da rua, era uma bagunça, mas era interessante. E legal. Você era levado, André? Eu nunca fui muito levado, não. Né? Nunca aprontei muito. Como toda criança, sempre tem alguma coisa que você faz, coisa assim, mas nada demais. Eu gostava muito de brincar, né? Ir para a rua, Sei, brincar, essas coisas, mas nada de ficar aprontando. sei. E gostava de estudar, André? Assim, não vou falar para você que eu era aquele cara o mais estudioso da sala, eu nunca fui, né? Ah, Mas fazia o que tinha que fazer. Então, assim, a gente vai aprendendo com o tempo, né? E assim, eu acho que o principal é a hora ah, que você começa a ver aquilo que você realmente gosta, né? E sei. aí, quando entra a parte de química, quando eu conheço a parte da química, que é da minha formação, né? Aí Ah, sim eu começo a me dedicar um pouco mais. Aí eu me dediquei mais aos estudos, tudo mais. Mas assim, até vou colocar aí, até o final do atual, na minha época não era ensino fundamental, né? Era o ginásio, coisa assim. Desculpa. E eu não era tão estudioso, não. Depois eu fui melhorando. por que você foi para Química? Eu acho que foi exatamente essa época que a gente começa a conhecer a química no ensino médio. Né? Entendi. Comecei a me interessar pelos fenômenos, por aquilo que a gente começa a observar. Hum, Eu tinha, no meu colégio, tive a oportunidade de fazer, tinha laboratório de química, né? Então a gente conseguia fazer alguns experimentos. Isso daí me chamou a atenção. E é gozado que, assim, eu sempre queria ir para laboratório, e quando eu fiz cursinho, eu fiz o cursinho pensando em fazer o vestibular para engenharia química, né? tá. Eu tive a oportunidade de ter uma palestra, na época, com um professor da Poli e o saudoso professor José Atílio Vanin, que foi, Sim. inclusive, diretor da FUVEST e tudo mais. E nessa palestra eles explicaram a diferença entre a química e a engenharia química. E é ali que eu percebi que essa diferença, o que eu queria realmente fazer era química e não engenharia. Eu queria ir para a bancada, queria descobrir fenômenos, essa parte que é a parte de ciência mais fundamental, né? A engenharia já vai para uma ciência mais aplicada, mais tecnológica. E aí foi mais nesse sentido que acabei indo para o lado da química. Entendi. E claro que deve ter tido alguns professores lá no ensino médio, né, no chamado ensino médio hoje, que te inspiraram e que a gente, inclusive aqui no canal, valoriza muito, né, os nossos colegas que trabalham no ensino médio, que na verdade, né, ajudam a gente e os jovens a transformar suas próprias vidas, né, que eu acho que isso é muito legal, né? Eu acho que isso daí é um papel fundamental do professor do ensino médio, né? Do atual ensino médio. Eu lembro, sim, eu acho que teve uma grande influência do meu professor de química, eu lembro dele até hoje, o professor Carlos Carmelo. André, fala o Hã? nome. Fala o Então, nome Carlos dele. Carmelo. Carlos Ah, que Carmelo. legal.
Não sei Ah, por onde ele anda, né? As últimas, talvez tenha sido a última turma que ele ministrou aula no colégio que eu estudei, ou uma das últimas, mas é, ele realmente, eu acho que acabou mostrando a química não sendo aquela decoreba, né? Que talvez é o que mais assusta as pessoas hoje em dia na química, ou sempre assustam, né? E isso daí uhum. ele mostrou que pensando a gente consegue enxergar melhor as coisas, né? E compreendendo direito o que é a química, e isso daí eu acho que me motivou um pouco mais. Eu concordo com você, o pessoal que está no ensino médio já tem essa dificuldade, às vezes, de ensinar alunos que não estão tão empenhados, né, ou não têm tanto gosto pela disciplina que ele ministra, mas muitas vezes pode ser até mesmo a maneira como essa disciplina é ministrada. Né? Às vezes é você mostrar uma maneira que o aluno consiga entender melhor, ou ele consiga ver que não é uma coisa maçante, acho que ajuda bem os alunos a seguirem aí e encontrarem suas carreiras. Ó, eu tô aqui já começando a ficar curioso, porque hoje nós vamos falar sobre luz solar e o futuro da energia. Mas antes de a gente começar a falar um pouquinho sobre isso, claro que eu estou falando, né, de obtenção de energia. O André, conta para mim uma coisa, quer dizer, explica de uma maneira geral, né, assim, de uma forma resumida, não precisa dar aquela aula que você dá aí na Uhum. UFABC, mas explica quais são as formas hoje que a gente tem de obter energia. A gente, assim, as formas de obter energia depende muito da energia que a gente está falando, né? Quando a gente fala de energia de uma maneira muito genérica, a gente Hum, tem talvez infinitas maneiras de obter essa energia. Eu vou tá, falar basicamente de duas, né? De duas tá, que é o que vai mais centrar a nossa conversa aqui, que seriam combustíveis, né? Então você pode obter combustível como a gente já conhece através de carvão, de petróleo e etc. E existem tá. as novas maneiras, né, ou as maneiras mais verdes de se obter os combustíveis. A primeira que surgiu há muito tempo já é o etanol. Né? A gente Certo. teve no Brasil um incentivo muito grande através do Proálcool lá na década de 70, 80. Né? Isso daí Uhum. deu uma diminuída e depois, recentemente já faz aí uns 10, 15 anos, voltou o álcool também para a fonte energética. Isso é importante por quê? Porque o álcool ele é de certa maneira, ele é uma fonte regenerativa, ou seja, você emite CO2 quando você queima o álcool, mas ao mesmo tempo esse CO2 ele é captado pela cana de açúcar e acaba sendo fixado de novo por outras plantas, né? Então Tá. isso daí é importante. E mais recentemente, uma das maneiras que tem assim que a gente tem de fazer isso é captar o CO2 e fazer com que isso daí tenha uma agregue energia, né? Então, assim, essa daí talvez seja uma das partes mais quentes que a gente tem hoje em dia em termos de ciência. A outra parte que a gente tem bastante também, né, outra maneira de converter energia, é de gerar energia elétrica. A gente precisa hoje em dia de energia elétrica. A gente Uhum. analisar, faz aí cerca de 200 anos que nós somos passamos a ser dependentes dessa energia, né? Que é onde a gente conseguiu entender melhor e dominar um pouquinho melhor as tecnologias de geração de energia elétrica. Tá. E, assim, a maneira mais rudimentar, eu diria, ou a menos amigável de se usar, de se gerar energia, é você queimar alguma coisa e fazer com que isso daí gere energia elétrica, né? Você gira um gerador, né? Ele tem um movimento de giro realmente, e aí você acaba fazendo essa turbina funcionar. Então, isso daí é basicamente a ideia das termoelétricas, onde você queima alguma coisa para gerar ou vapor ou alguma outra fonte que faça esse giro e consiga gerar energia. E aí, dentro disso daí, a gente tem outras maneiras de fazer. Então, por exemplo, dentro da matriz energética brasileira, uma das fontes que a gente tem, e é uma matriz bastante verde, porque nós temos aí cerca de 80% de energia elétrica vindo das hidrelétricas, né, que já é uma maneira mais verde. Uma outra maneira que pode ser feita, né, que pode ser gerada energia elétrica é através de energia nuclear. Mas tudo isso a gente precisa lembrar que
tem cada vez mais impacto. Então, mais recentemente, estão entrando na matriz energética, ou seja, as fontes que fornecem a eletricidade para a rede, né, entraram, por exemplo, as turbinas eólicas, onde capta o vento, e o vento faz gerar uma turbina que acaba gerando energia elétrica. E ainda mais recente, que tem crescido cada vez mais, que é o que a gente vai acabar falando um pouquinho mais, é a energia elétrica vinda através da conversão da energia solar, ou seja, o sol faz com que a energia seja gerada. Agora, aqui no canal, a gente sempre tem importante trazer algumas informações. Você sabe que outro dia eu assisti uma palestra de uma colega, né? E que ela estava dizendo a respeito da previsão. Você falou 80% é hidrelétrica, né? Mas já está sendo feito estudos para, por exemplo, Itaipu, a gente sabe que tem um tempo de vida. Né? Então, assim, já se sabe, já tem problemas, né? Porque tem todo os impactos ambientais ali que eles monitoram, que eles tentam resolver, mas que já se sabe, né? Lógico que é bastante tempo, mas há essa preocupação. E quando você traz essas possibilidades, né, de a gente discutir energia que eu diria que são energias mais limpas, né, André? E que nós estamos falando aí, né? Você falou de biomassa, você falou, né, do próprio etanol e falou da eólica também, que hoje, né, tem crescido bastante esse tipo de coisa. E claro que nós vamos hoje conversar de uma coisa muito top, ou seja, além do que está chegando, nós estamos falando do que vai vir ainda, né? E que isso é o que nós estamos conversando hoje. O André, explica para mim uma coisa. Quando você fala em energia limpa, o que eu tenho que considerar? Quer dizer, não gera impacto? Porque você falou para mim, puxa, só o fato de você existir, de respirar, você já está criando alguma desordem no sistema aí, né? Então, ótimo. Mas o que hoje para os meios aí que a gente vem acompanhando, né? Quando fala em energia verde, energia limpa, o que é? O que você considera? A energia limpa, a energia verde, né, é aquilo que causa o É, menor impacto ambiental possível. tá, Como eu disse antes, né, se a gente respira, a gente capta o oxigênio do ar e acaba liberando CO2. Né? A gente não tem tá. como fazer de outra maneira. Então, se a gente vai preparar alguma outra fonte de energia, ou se a gente vai usar alguma outra fonte de energia, o que a gente busca é que isso aí tenha o menor impacto possível no ambiente. Tá ok. Então, a gente estava falando, por exemplo, das hidrelétricas, que são um tipo de energia verde. Por que ela é considerada verde? Porque ela não emite CO2. Né? Por Tá. outro lado, ela tem um impacto grande, porque você precisa de um lago grande. Você mencionou Itaipu. O Itaipu tem uma área alagada imensa. Né? E isso daí tem um impacto grande. Mas aí tem que existir um balanço, né, entre aquilo que você consegue melhorar e aquilo que acaba tendo esse impacto. Então, no balanço, a gente acaba tendo uma energia verde que é o impacto mais baixo do que quanto menor possível, melhor, né? Entendi. Agora, a gente vai falar hoje, né, de captar essa luz do sol, né, para gerar uma energia, né? No fundo, nós estamos falando também que é um pouco o que as plantas fazem, André. De certa maneira é, né? É. A ideia, eu tenho aqui, até preparei aqui alguns slides, né? Para a Ah, gente falar um pouquinho sobre isso. Se você puder colocar aí, eu acho que fica melhor. já A estamos ideia vendo essa geral. figura Ah, aí, já está essa aqui. figura aí. Ótimo. Ah, Então, a ideia geral é a seguinte, né? A gente já tem o processo da fotossíntese. A fotossíntese, ela capta o CO2 da atmosfera, ela usa a água, né? E juntando isso aqui, ela acaba gerando glicose e oxigênio. E mais do que isso, ela acumula energia. Então, ela pega tudo isso daí, a energia que vem da luz, e aqui no caso vem da luz do sol, ela acaba gerando esse acúmulo de energia dentro desse composto. Então, a ideia que a gente que tem nesse sentido é da uhum, fotossíntese artificial, onde a gente pega o tá. CO2, usa a Aham, luz, de preferência a luz solar, e acumula essa energia num produto de maior conteúdo energético. E aqui é um problema. O problema aqui é o seguinte, Derval.
Quando a gente pega o processo da fotossíntese, veja que a gente tem 6 átomos de carbono inicialmente separados, né? E na segunda parte, aí, o produto, esses 6 átomos de carbono, eles têm ligações químicas entre eles. Então precisa de muitas etapas, muitas reações químicas acopladas aí. Não é apenas uma luzinha, mas precisa de alguns fótons que a gente fala, né, que são os pacotes de energia. Então você precisa de mais de um fóton para poder fazer isso daí. Então é um processo extremamente complicado, tanto que a natureza levou muito tempo para desenvolver isso daí. Então não Entendi. somos nós aí em 20, 30 anos que vamos fazer uma coisa tão complexa quanto isso. Mas a ideia é que a gente pegue o CO2 e converta isso daí numa coisa que consiga ter guardar energia ali dentro. Então, se a gente pegar o CO2, por exemplo, e converter isso daí em CO, em monóxido de carbono, que já é uma outra espécie, Uhum. e não é tão complicado de ser feito, né? Para você reduzir o CO2 em CO, você precisa de 2 elétrons apenas e Tá. liberar um oxigênio. Então, isso daí dá para a gente fazer. Então, se a gente pegar aqui o CO2, aqui eu coloquei um valor, tá? E vamos pensar esse valor, ele é energia livre de Gibbs, mas é a quantidade de energia de uma molécula. Então, o que significa isso? Que quanto mais negativo esse valor, mais estável é essa molécula. Então, o que a gente vai fazer Uhum. com o CO2 é pegar o dióxido de carbono e converter no óxido de carbono, no monóxido de carbono, CO. E aí a Uhum. diferença entre esses dois, ou seja, a gente está saindo do CO2, que está com pouca energia, indo para uma outra espécie, que é o CO, que tem maior energia, essa energia ela acaba sendo acumulada. E a diferença de energia é de 257, né, ou tem uma energia acumulada aí de 257 kJ por mol. Então, a gente consegue guardar energia ali. Esse que é o ponto fundamental. Mas aí vem a E você, pergunta, né? Oi? ah, e você pega uma molécula pequena, né? E que é o CO2, né? Porque você falou lá na frente, lá que na fotossíntese gera que você pega 6 CO2, né? E aí Isso, você vem trabalhando só com uma molécula de CO2, é isso? isso, exatamente. A gente consegue armazenar a energia em uma molécula, né? Evitando outras coisas. Mas aí você fala, bom, mas o monóxido de carbono ele serve para quê, né? Por que eu vou guardar monóxido de carbono? Você não precisa guardar. Existem outros processos que estão acoplados a ele que você É. pode usar. Então, se você pegar, por exemplo, o monóxido de carbono e fizer uma reação com hidrogênio, você pode formar o que a gente chama de alcanos, né? Que no final das contas é gasolina, diesel e etc. Isso daí vai depender de quantos átomos você vai usar aí de carbono, por exemplo. Né? E isso daí tem a relação do número de carbonos com o número de hidrogênios. A gente pode também fazer com os alcênios, né? Uma outra reação também, e a gente pode ter, por exemplo, o acetileno, né? Que pode ser usado, por exemplo, na preparação de polímeros. Então a gente consegue já fazer esse tipo de coisa num segundo processo, não mais usando a luz do sol, né? No momento, pelo menos, a gente ainda não tem isso daí, mas a gente pode captar o CO2, fazer com que ele vire CO e usar o CO em processos como esse daqui, que são chamados processo de Fischer-Tropsch. Então, esses tipos de processo, eles podem nos ajudar bastante aí a ter uma energia mais verde do sistema. Ô, professor André Polo, eu tô aqui um pouco assustado com tudo isso que você está falando. O que você está me dizendo eu tenho ar aqui, esse ar que eu tô aqui, né, tem CO2, sei lá, 0,035%, 0,3, sei lá. Eu pego o CO2, eu faço uma conversão de CO e gero energia. É isso. Eu E acumulo além disso, energia, o que você pode fazer é acumula acumular energia. energia e gerar outros produtos, né? E assim Gera você o CO. distribui isso. E com o CO você pode pegar e fazer novos produtos, né? E E isso nós daí, ao estamos mesmo falando, tempo, você retira o CO2 da atmosfera, o que é muito bom. Né? A gente está passando aí por
mudanças climáticas bastante fortes, né, e bastante atreladas a esse aumento de concentração de CO2 na atmosfera. Então é importante que a gente pense em como fazer isso. E o legal de tudo isso que você está falando é que, na verdade, então, tirou o CO2, né? CO2 virou CO, tirou esse CO2, virou CO, e aí, esse CO, além disso, né? Nós geramos, aí armazenou essa energia, então, geração de energia que nós estamos falando, tá certo? E gerando esse CO, que é monóxido de carbono, que a gente poderia pensar, pô, vai matar pessoa, não sei o quê, você armazena esse cara e na verdade, começa a pensar em produção de outros produtos, como é o caso aqui, né, do canal Professor Polímeros para Jovem Cientista. É lógico que todo mundo está pensando em quê? Em plástico aqui, então vamos, porque sabe converter esse CO, a gente já vê até algumas literaturas aí que o pessoal está convertendo esse CO em polímero. Muito legal essa história toda que você está contando aí, inclusive, né, gerando, né, às vezes gasolina, que você falou, né? São os alcanos, os alcenos, Uhum. né? Acetilenos e assim por diante, por essa reação de Fischer-Tropsch. Agora, o André, Só, então, é só uma assim, parte, só uma coisa, Derval. Isso daí, assim, o que a gente tem feito no laboratório, a ideia é realmente reduzir a ACO. Mas existem grupos ao redor do mundo que já buscam o que eles chamam de solar fuels, né? Ou seja, você já usar o sol e os mecanismos de reação de tal maneira que você entre com o CO2 e já saia com o próprio combustível já pronto. Então, isso daí é uma outra coisa que está sendo bastante investigada, uma área bastante quente na ciência. eu estou entendendo bem, que eu sei que a gente não vai discutir isso hoje, porque senão você vai achar que eu estou apertando você aí, né? Porque aqui no canal a gente põe mesmo o entrevistado em saia justa. Não, mas não vou fazer isso porque você é meu amigo, né? Então é claro que Não, mas nós estamos aqui para isso. e até porque hoje nós estamos pensando, estamos de olho no quê, né? Converter aí essa luz solar, né? Para ver se é o futuro mesmo da geração de energia, e é óbvio que eu estou aqui falando. Agora, ô André, então, quando você fala isso para mim, né? Além disso que a gente está falando aqui, dessa luz do sol, né? Eu queria que você me esclarecesse um pouco a respeito. É, o que nós estamos falando? A ver com esses painéis solares aí que a gente consegue, que a gente vê no nosso dia a dia, nas casas, né? Hoje já está se vendendo prédio com fazendas, né? Fazendas solares, tá, casa, tá barateando a energia. É isso que nós vamos falar também ou não? Assim, a gente vai falar um pouco, o que a gente vai conversar é sobre o desenvolvimento para chegar numa situação como essa. Os Tá. painéis que nós temos hoje, né, que tem toda Ah, essa evolução, eles começaram a ser desenvolvidos lá na década de 50, 60. Tá? uhum, Então, isso daí é assim, uma evolução bastante longa para a gente ter a tecnologia que hoje você consegue colocar no telhado da sua casa. Então, mas a questão fundamental são painéis que são eficientes? Sim, eles têm uma boa eficiência, eles têm uma possibilidade de serem usados já, né, como isso que você disse, né, desse apelo da gente poder usar em casa. Mas assim, o que a gente vai falar são de novas tecnologias para que daqui a alguns anos a gente já consiga usar essas novas tecnologias em casa também. Que seja uma eficiência tão boa quanto, ou eventualmente até melhor, a um custo menor. É nisso que a entendi. gente está baseando. Tá. Porque, na verdade, então, esses painéis solares, né, eles são, também são feitos, né, de células solares, mas não usando essa tecnologia. É isso que você está me dizendo? Não. Isso, exatamente. A gente tem, assim, na geração fotovoltaica, a gente tem desenhado três grandes cenários, né? São as células de Ah, primeira, segunda e terceira geração que a gente chama. O que a entendi. gente tem hoje na célula, nas casas, ou que está se popularizando, são as células de primeira e segunda geração, basicamente. Talvez Tá. mais para primeira do que segunda. E qual que é o ponto disso daí? O ponto dessa primeira e segunda geração de energia é que você tem painéis com uma eficiência relativamente alta, mas um custo muito alto atrelado. Entendi.
O de segunda geração, a ideia é que você tenha uma eficiência até um pouco maior do que a primeira e um custo mais baixo. E o de terceira geração, que é o que a gente está desenvolvendo, que o custo seja bastante baixo e, lógico, quanto mais próximo possível de uma eficiência alta. Né? Então, é isso que se busca. Então, a gente tem hoje sendo instalado em casa produtos de primeira e segunda geração e, posteriormente, a gente espera, né? Em alguns lugares já tem até novidades, você fala, a gente está vendendo, está instalando já painéis de terceira geração, né? Mas ainda não é disponível assim ao grande público, eu diria. Então, são esses Nossa, três cenários que a gente tem. isso, esses cenários que você está apresentando, primeira, segunda e terceira geração, eu acho que está muito claro, e fica muito claro para quem está nos ouvindo que o que nós estamos falando, quer dizer, tem toda uma evolução científica que já ocorreu, né, que foi fruto, então, que gerou essa primeira geração, essa segunda, a converter essa coisa da luz solar, mas um outro aspecto, ou seja, inovando aí para nós vamos falar dessa terceira geração. Ou seja, é o top do top, é isso mesmo, né, professor? Eu espero que seja. É o que a gente Ah, trabalha que para o top legal! do top. Ah, que Então, bom! E por isso, nós temos uma conhecida aqui meio estrangeira, que é essa tal de perovskita, é isso? isso, exatamente. Só para. Ah, Vamos só ah, dar uma acertada aqui ah. Eu estou na vendo agora questão. de novo as figuras aqui, a figura aqui. Opa, Você a pôs gente de já. novo a reação ou não? Não, o que eu queria mostrar é essa evolução que a gente tem, porque é bastante interessante a gente ver isso daí. Deixa eu só trocar aqui a Então, tela, coloca aí pra gente, que aí a gente olha aqui. que é um site, na verdade, ele é bem conhecido, né? Ele Ah, é do NREL, que é o ah. National Renewable Energy Lab, lá dos Estados Unidos. E aqui a Aham. gente Tô vendo o tem. gráfico aqui. Tô vendo uma figura com gráfico. Exatamente. Então aqui a gente tem essa figura que ela mostra o que Ah, para a gente? Algumas gerações de células fotovoltaicas. Né? Então a gente vê aqui, por exemplo, essa célula de cristal simples, né? aham. Ela é uma das primeiras que foram feitas. Então a gente vê que a evolução dela começou a ser registrada aqui em 1900, e deixa eu colocar aqui, 1977 começou a ter essa tabela, né? Tá. Ou mesmo essa de silício cristalino, sem concentrador, essa aqui, cadê? Esse quadradinho aqui, ó. Então a gente vê que tem uma eficiência aqui inicial de 13,9%. Isso aqui é o que eu falei que são as primeiras e segundas gerações de células solares. Mais Tá. recentemente, a gente tem as células que são as emergentes, né? As fotovoltaicas emergentes, que são que elas começam a ser registradas a partir de 90, tá? Tá. Então, vou mudar aqui. O legal desse gráfico é que ele vai mudando, você vai vendo o cenário, né? Então, as Ah, primeiras células dessa terceira geração, uma das primeiras, elas são essas células sensibilizadas por corantes, que estão essas bolinhas aqui, tá? Então, entendi. elas começam Tá. lá na década de 90 e começam a ter alguma evolução com isso daqui. Nós trabalhamos também no laboratório, né? Trabalhamos com isso daqui até 2020, mais ou menos. Estava fazendo células dessa. E, depois de um tempo, acabou sendo mudado o foco para as tais das células solares de perovskitas, que são essas que estão em bolinha amarela. O que chama atenção nessas células? Veja que primeiro registro dele nessa tabela, né, nesse chart, ele já aparece com 14,1%. E eu vou colocar aqui de volta a primeira de silício cristalino, que é lá da primeira geração. A gente vê que a primeira célula aparece aqui com 13,9%. E hoje, essa tecnologia de célula tem 26,1%. E a gente está falando aqui uma evolução aí de 40 anos, 30, 40 anos, certo? As de perovskitas, a gente tem uma evolução de 10 anos, vou colocar aqui está em 2013, nem 10 anos, ela passa de 14% para 25,7%.
Então, é uma evolução muito grande que a gente observa. Né? E isso daí faz uma diferença, por isso que a gente tem trabalhado tanto nessas células. Ô, Bom, André, oi. oi, pode falar, André. Não, não, por favor. Não, e agora, quando você mostra essas figuras aí, eu estou vendo, né? Então, essa figura, você traz também essa coisa da evolução, né? Desses sistemas aí, mostrando que eu estou entendendo de forma bem elegante, você está me dizendo assim, olha. Chegou na primeira e na segunda, mas quando começou a primeira, não foi aquela Brastemp, né? Não foi chegando, né? E foi melhorando, né? E depois a segunda também foi melhorando. O que você está querendo meio que dizer para mim é o seguinte, né? Essa terceira está no começo, é isso? Isso, a gente está no começo ainda. Né? Ah, E mesmo estando no tá. começo, tem algumas coisas bem interessantes já. Então, eu falei, por exemplo, das células solares sensibilizadas por corantes, que é uma das coisas que a gente trabalhou no laboratório, mas dessa terceira geração também tem as células solares orgânicas, que envolve muito dos polímeros, né? São blendas Ah, poliméricas. E é legal porque, por exemplo, lá na própria universidade a gente tem algumas coisas como essas arvorezinhas que são chamadas de palmeiras, né? As palmeiras sei. elétricas, que são nada mais são do que algumas coisas como essas folhas, né? Essas folhas das palmeiras são painéis solares e aqui embaixo a gente tem tomadas que são capazes de carregar celular, por exemplo. Então já é uma terceira geração que já está chegando no mercado, ela não está tão crua assim. Mas mesmo assim, existem novas tecnologias, né, que no caso das perovskites, que a gente vai falar daqui a pouco, que ela já está superando até a eficiência dessas OPVs, das células solares orgânicas, que são ou que fazem essas árvores, né, essas palmeiras solares. A outra coisa que eu queria mostrar para vocês é aquilo que a gente já fez no laboratório em termos de célula solar sensibilizada por corante. Então a gente preparou essas células e é legal porque nesse filminho aqui a gente tem aqui uma célula, né, já num tamanho maior. Essa célula ela tem aí 10 por, acho que é 10 por 5. Aqui não dá para ver direito, mas eu coloquei o logo do meu grupo na célula, né? Então é legal para fazer uma demonstração. E aqui, como não dá para fazer demonstração ao vivo, deixa eu ver aqui, deixa eu dar o play. Aí a gente acende a luz aqui e vê que ele tem a rotação da ventoinha, né? Então isso daí é uma maneira da gente mostrar que realmente está gerando energia a partir da conversão de luz, né? E a hora que apaga ele também desliga. E a última coisa que a gente tem trabalhado, onde a gente tem focado nos últimos tempos, são as células solares de perovskitas, né? Como você disse, é um nome meio complicado. A perovskita, ela é este mineral que a gente está vendo aqui, uma fotinho dele, né? Peguei uma foto do Google, né? Você procura lá no Google, você acha algumas fotos da perovskita, esse aqui é um mineral. Esse mineral, ele é o titanato de cálcio, e o que tem de interessante aqui é a estrutura, né? E a perovskita tem esse nome porque foi uma estrutura cristalina descoberta por Lev Perovsky, né? É um russo que acabou dando nome a essa estrutura cristalina. Essa estrutura Uhum. cristalina, o que é a estrutura cristalina? É o arranjo de como os átomos estão ali dentro, né? Dentro de um cristal, como que eles se organizam espacialmente. Então, na estrutura da perovskita, a gente tem o átomo central de titânio, circundado por átomos de oxigênio, e nas arestas desse cubo aqui, átomos de cálcio. Então, você tem esse arranjo, você precisa ter alguns raios atômicos adequados para que ele tenha esse arranjo, né? E a fórmula mínima é a ABX3. É isso que vai fazer com que a gente tenha esse mineral chamado perovskita. Mineral ou material chamado perovskita, né? Na verdade, então, pelo que eu estou entendendo, você usa esse mineral aí, que é a pirovskita, né, que você mostrou essa estrutura, para tentar fazer, né, na verdade, o que a gente chama aí dessas células solares. A gente poderia falar que você faz células, é isso, não?
Sim, eu faço. No laboratório a gente faz células solares. Vou dar o spoiler que mais para frente eu vou te mostrar um dispositivinho que a gente faz no laboratório. E Não, a então gente, não é para dar agora, não. Mas agora o a que eu gente quero segura a entender é o audiência, seguinte. né? Ah, agora, de fato, quando você mostra essa estrutura, e a gente sabe que essa estrutura cristalina, ela, em alguns momentos, favorece ou desfavorece a doação de elétrons, e, de certa forma, a gente está falando de geração de energia, né? O que eu queria entender é uma coisa: você, na verdade, quando eu vejo essa figura com essa estrutura aí, na verdade, o que você vem fazendo é mudando esses íons aí dentro dessa estrutura desse mineral para ver se melhora ou piora a geração de energia elétrica. É isso que você faz? É, exatamente isso, né? Então, assim, o que a gente tem, Ah, o que a gente usa é a estrutura cristalina. Então, ela é formada por outros átomos, outras espécies, né, que acabam fazendo tudo. Ele vai ter a mesma estrutura cristalina, mas uma composição totalmente diferente, tá? entendi. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer uma coisa aqui que é interessante para a gente, até para entender um pouquinho melhor. Só um Uhum. segundinho, Nerval. Pô, tranquilo, você aqui é que manda no canal. E enquanto você está vendo isso aí, eu quero aproveitar a todos e aqui, né, pedir para que, se você não está inscrito no canal, se inscreve. E outra coisa, ó, ajuda a gente a fazer divulgação científica, por favor. Pega e para os seus contatos aí, envia o nosso canal para quê? A gente quer fazer, na verdade, uma divulgação buscando o quê? A valorização da ciência. Então, o André, mostra aí para gente. Então, vamos lá. Como que a gente faz isso daí, né? A Hum. gente pega, então, basicamente, a gente tem essa estrutura, mas Aham. a gente não vai mais usar o titânio. O que a gente vai usar? A gente vai usar como a parte central o chumbo, tá? Circundado aqui não pelo oxigênio mais, mas por iodetos. E aqui nas Uhum. arestas a gente tem um outro cátion que é o metilamônio. Tá? O metilamônio Tá. ele é um cátion orgânico, né? Uma estrutura de química orgânica, onde a gente tem aí carbonos, hidrogênios e nitrogênios que formam essa estrutura da perovskita. Então, é essa Tá. estrutura, né? Eu coloquei metilamônio, mas existem outros íons, pode ser césio, por exemplo, mas que a gente tenha essa estrutura bem feitinha e bem delineada. Então, como eu estava dizendo, né? As perovskitas elas são o coração das células solares, né? Por quê? Porque eles são semicondutores. O que são semicondutores? Quando a gente tem um fio de cobre, por exemplo, é um condutor, né? Então a eletricidade ela passa pelo fio livremente. Então os elétrons eles fluem de um lado para o outro de uma maneira bem tranquila. E isso acontece por conta da existência de uma sobreposição daquilo que a gente chama de bandas. Então os Tá. sólidos, os materiais, eles têm bandas. O que são essas bandas? É onde o elétron pode estar localizado. Então, no caso do cobre, existem duas bandas. A banda de valência, que é onde tem os elétrons, e a banda de condução, onde a gente pode colocar elétrons e eles fluírem para ir para migrarem, né, para andarem de um lado para o outro. Então, no caso do cobre, essas bandas estão sobrepostas, por exemplo. E aí o elétron ele flui livremente. A gente também tem a borracha, que é um isolante. E o que acontece com a borracha é que a Uhum. gente tem uma separação muito grande dessas bandas. Então o elétron ele vai ficar localizado na ligação química, ele não vai ficar andando de um lado para o outro. E no semicondutor é interessante porque a gente tem uma separação, mas ela não é tão grande. Então a gente consegue fazer com que um elétron ele saia dessa banda de valência e passe para a banda de condução. Tá? Mas como que Legal. acontece isso? Isso daí acontece, né? Se a gente pegar aqui então a perovskita, ela tem essa separação de bandas, onde a gente tem a banda de valência aqui embaixo, né, de menor energia, e a banda de condução.
E como a gente viu na figura anterior, a perovskita ela é preta, né? Ou ela é escura, vamos colocar assim. Não dá para falar preto porque ela tem várias regiões de absorção e depende muito da Tá. perovskita. Mas essa que a gente está trabalhando, ela é bem escura. Ela absorve a luz. E o que acontece quando ela absorve a luz é que a gente começa a ter o elétron saindo da banda de valência e indo para a banda de condução. E é isso que, por isso que eu chamo isso daí de o coração da célula solar, porque é essa saída do elétron da banda de valência para a banda de condução seria o equivalente a você ter o sangue fluindo da veia para a artéria e assim sucessivamente. A gente consegue fazer com que isso daí tenha realmente a mobilidade de elétrons, e aí começa a ter a movimentação que é, no final das contas, a corrente elétrica. Né? Então, é por isso que a gente tem aqui a perovskita. E como que Agora, a gente... Oi, espera só um desculpa. pouquinho, deixa eu ver se eu entendi direito. Então, na verdade, né, nós estamos falando aqui que você faz aí, você muda essa arquitetura aí, vamos brincar, né? Na verdade, essa estrutura da perovskita, né, substituindo o titânio pelo chumbo, tá certo? E o Uhum. cálcio pelo iodo, né? E fazendo com que haja a mudança na estrutura cristalina quando você muda esses elementos, não? Ele pode ter alteração, por exemplo, no tamanho das ligações, ele pode Tá. ter alguma distorção nos ângulos de ligação, tá? Uhum. Mas a estrutura em si não, o arranjo cristalino não. Ou seja, Tá. na perovskita, independente da composição, se ela é do titanato de cálcio ou se é dessa perovskita híbrida que a gente usa, Uhum. os átomos eles estão arranjados dessa maneira como estão aqui. Lógico que a figura aqui ela talvez não seja tão feliz nesse sentido, porque ela não mostra, né, diferenças entre os átomos. Eu tentei reproduzir aqui, mas tem essa O diferença. verde não é verde na segunda. Isso que você está me dizendo. O segundo, o Isso. verde não é verde. É um iodo que tem. Parece verde, mas não é verde, né? Ah, tá bom. Agora, fala para mim uma Mas coisa. Com isso. o tamanho também muda, né, Derval? Por isso que a gente tem aí Sim, sim. variação do tamanho da célula e tudo mais. Mas o arranjo, a maneira como eles se arranjam espacialmente é a mesma. Agora, o que você está me falando também é que essa mudança nesses íons aí presentes que você alterou fez com que também, se a gente for falar da banda de valência condução, você reduz isso daí, esse gap, é isso? Favorecendo a geração dessa energia. É esse o segredinho que você está falando para mim, não? Na verdade, assim, a gente tem, variando os elementos, né, Ah, o, a composição, a gente pode variar, sim, onde que ele absorve a luz ou não. Então, a tá. gente tem algumas estruturas de perovskitas que elas absorvem numa região de maior energia, ou seja, pega Ah, menos luz solar. Então, a maneira como a entendi. gente trabalha, a gente busca realmente aumentar essa absorção de luz para aproveitar o máximo possível da luz solar que está chegando na superfície da Terra. Muito legal isso que você está falando, porque agora para mim fica muito claro, né? Na verdade, você está dizendo o seguinte: o Sol está aqui. O que que você faz? Você muda essa perovskita para ela ficar o quê? Interagindo mais com essa luz e captar melhor isso daí. E aí, com Exato. isso, você aumenta a eficácia barra eficiência desse processo de conversão do CO2, né, para CO para gerar essa energia. É isso que nós estamos falando. Mais ou menos. Aqui a gente está falando da geração de energia elétrica, não é mais armazenado em energia química. Então aqui a gente Agora está é energia elétrica. isso, aqui a gente está preparando um novo dispositivo para Ah, fazer, para tentar ter tecnologia para substituir os painéis que a gente tem nas casas hoje em dia. tá, Então, então já gerou esse elétron e, na verdade, ele já está gerando aí, criando aí um dispositivo para estar isso, fazendo essa geração de energia. Está muito claro exato. para mim. Então, e aí, assim, a questão é, a gente segue, lógico, tem que trabalhar com a questão da absorção de luz, é fundamental isso daí, porque se você não capta a luz do sol, você não consegue fazer o processo acontecer. Mas também é muito Uhum. importante a gente ter
o arranjo de várias outras coisas, porque não é só a perovskita dentro do dispositivo. A gente tem Tá, outras camadas, porque uma vez que você coloca o elétron na banda de condução, esse elétron ele tem que ir para algum lado. tá. Ou aquilo que ficou, que a gente chama de buraco ou vacância, ela precisa ir para o outro lado, de tal maneira que as duas coisas fluam em sentidos diferentes e a gente consiga ter a geração de eletricidade. Legal. É muito bacana isso que você está falando. Agora eu queria só saber uma coisa. É difícil achar pirovskita? É caro? Olha, uh, achar eu não sei, eu nunca procurei a perovskita em si, o mineral, né? Então, não vou saber te responder essa parte. Mas, assim, para a gente preparar as perovskitas em laboratório, que isso que eu falei para você, a gente faz a preparação no laboratório, né? Hã? E o que acontece, assim, tem alguns produtos que são caros, mas eles ainda são muito mais baratos e até não só o produto em si, né, os reagentes não são tão caros quanto, por exemplo, o silício com o grau de pureza necessário para fazer uma célula solar, né? E os processos também não são tão caros, né? Então veja, para você fazer um silício de boa qualidade, você gasta muita energia, porque você tem processos de aquecimento, né, de purificação que são extremamente caros. No caso das células solares de perovskite, a gente usa materiais muito mais baratos, Entendi. né? E os processos são feitos basicamente em temperatura ambiente. Quando muito, você chega a 140, 150 graus. Né? E, eventualmente, você tem alguma outra coisa que vai um pouquinho acima, que demanda um custo maior de energia. Mas não chega nem perto daquilo que se gasta para fazer uma célula de silício, por exemplo. Então, é isso que acaba fazendo com que o custo do dispositivo como um todo seja menor. E isso daí acaba atraindo bastante a atenção. O que você me traz aqui também está me fazendo lembrar uma pessoa que deu uma entrevista aqui no canal, que é o professor Elson Longo. E o professor Uhum. Elson Longo falou muito dessa história do futuro, né, da questão dos semicondutores, né, e ele levantou muito a bola, né, e aí eu quero, aqueles que estão vendo essa entrevista super, com essa conversa muito legal com o professor André Polo, se tiver também interesse, vai lá no nosso canal e procura a conversa que a gente teve com o professor Elson Longo, que também foi bacana demais. O cara é top, né, André? E Uhum. ele vem trabalhando com algumas coisas. Professor André, nós estamos quase chegando aqui no final da nossa conversa, mas eu quero saber uma coisa. Então, você já explicou para mim, né? Como fazer aí essas células solares de chamada terceira geração, tá certo? Você Uhum. mostrou aí um pouco da moral da história, do como você faz essa substituição, para tentar conversar mais aí com o Sol, para tentar ver se pega a pergunta que não quer. E você ainda me falou o seguinte: ó, não é bem assim, não. Eu pego o elétron e esse elétron eu tenho que empurrar para algum lugar, porque tem que gerar energia elétrica. Agora nós estamos falando, é isso? Então, agora Exatamente. a pergunta que não quer calar aqui é: mas isso é dispositivo, nós temos que guardar isso em algum dispositivo. Você faz dispositivo ou não? Eu faço dispositivo. Eu faço Ah, dispositivo que gera exatamente, faz esse processo todo. Né? Então, a gente tem aí algumas arquiteturas, né, possíveis de serem feitas de dispositivo, e uma delas que é essa que está mostrando agora. Então, a gente tem esse tipo de dispositivo sendo preparado. Então, como que é esse dispositivo? Né? A gente tem aqui o substrato condutor, né, que nada mais é do que um pedaço de vidro, onde sobre esse vidro a gente coloca uma camada de óxido condutor. Então ele tem um aspecto vidro, ele transmite a luz, mas ao mesmo tempo na superfície dele é capaz de conduzir eletricidade. Isso é muito importante, porque como a gente estava falando, o elétron ele vai para algum lugar, ele tem que ser conduzido, né? Então é importante que tenha esse vidro condutor. Em cima ô desse André, vidro. peraí.
Ô, Oi, André, pera aí, eu quero aí devagarzinho para eu ir entendendo. Então você vai vamos lá. falando, eu vou interrompendo. Quando você fala no vidro, eu estou vendo, é o azul claro que eu estou vendo, o FTO. Isso. É FTO. Exatamente. Tá A bom. sigla Então tem FTO que a gente uma usa. camada de vidro, o FTO, Isso. transparente para a questão da luz, é isso? Exatamente. Tá E bom. aí, em cima do FTO, a gente tem uma outra camada que é depositada, que é chamada de ETL, que é a camada transportadora de elétron, né? E esse ETL, em muitas vezes, ele é um óxido também semicondutor, tá? Como o caso do TiO2. Uhum. Então, isso daqui é extremamente interessante. A gente deposita isso daí, esse filme sobre o FTO, que, para que ele possa receber o elétron que foi gerado. Então, como que acontece isso daí, né? A gente tem, então, a luz chegando na perovskita, como a gente conversou antes. Depois que Uhum. a luz chega, a gente tem o elétron indo para um lado e o buraco ou vacância existindo nessa parte de baixo da banda de valência da perovskita, tá? Certo. Aham. Então, e a camada de perovskita ela é depositada logo acima dessa camada de transporte de elétron. Então, veja, Legal. é importante que Hum. tenha tanto o vidro condutor, né, quanto essa camada de transporte de elétron, ambas sejam transparentes e incolores, para que ela não Uhum. absorva a luz solar. Quanto menos absorver da luz solar, melhor, porque daí é mais energia sendo gerada pela perovskita. Então, uma Claro. vez que chegou ali, separou a carga, o que acontece Uhum. com o elétron? O elétron ele segue nessa sequência. Ele vai primeiro da perovskita para a camada transportadora de elétron, da camada transportadora de elétron para o FTO e do FTO depois ele vai para o circuito externo. Tá? Em cima da camada Legal. de em cima da camada de perovskita tem uma camada que a gente chama de camada transportadora de buracos, onde o composto mais usado para isso é esse composto aqui com esse nome estranho, chamado espirometade, tá? E ele é capaz de Tá. fazer o mesmo transporte do elétron, só que para o lado contrário. Então, aqui o que acontece é que a gente tem os buracos sendo transportados da perovskita, né, da vacância, ela vai para o espiro, e depois do espiro, ele acaba indo para um contato elétrico, aqui o contra-eletrodo, que é feito de ouro. Então, com isso, a gente acaba tendo aí o nosso dispositivo preparado. Então, é dessa maneira que acaba funcionando essa célula solar. Você separa o elétron e a carga, faz essa separação de cargas, que a gente chama, Uhum. e cada carga, né, vai seguir um fluxo. E aí, no final Então, disso tudo, né, depois de feito, preparado, o que a gente tem é isso aqui. Você está dando para ver? Esse aqui é um dispositivo hum. preparado. Tá? Então, o que vocês Espera aí estão que vendo eu vou aqui, mostrar para você aqui. Espera aí. Ah, legal, legal, legal. Ah, aqui fica um bacana. pouco melhor, né? Aham. Então, aqui a gente tem o vidro condutor, né, que dá para ver bem aqui, Certo. que é realmente um vidro. E esse preto, essa parte escura que vocês estão vendo, basicamente é a perovskita, é isso que está dando a cor. Mas até a luz chegar até a perovskita, ela passou pelo vidro e pela camada transportadora de elétron. Se a gente pegar e virar ela do outro lado, que não dá para ver, mas aqui virando do outro lado, a gente tem a outra parte, né, onde a gente tem aqui os contatinhos de ouro, que é onde a gente faz os contatos, e antes dele, também não dá para ver porque também é incolor, tem aquela camada transportadora de buracos. Então, isso aqui é um dispositivo que a gente tem. Então, na verdade, são 4 dispositivos. Então, cada um desses pontinhos de ouro que a gente tem aqui é uma Uhum. célula solar diferente. E aí, aqui Entendi. a gente faz os contatinhos aqui ó, nessa parte do ouro, né? E consegue Uhum. fazer as medidas de eficiência para saber o quanto que cada um desses dispositivos está fazendo, está tendo de eficiência. E é legal isso que você está falando, porque eu vou voltar aqui nessa figura só para a gente ver. Então, do lado esquerdo, eu estou vendo, na verdade, a sequência das camadas do FTO, né? O ETL, que é, na verdade, esse dispositivo, né? Que vai deixar, né? Gerar o que é o dióxido de titânio aí que você falou, né? Ou Tá? outro.
os outros elementos, depois vem a perovskita, que é o vermelho, aí sim, né? O captador de buracos aí de vacância, né? Que é o HTL verde que você está sinalizando aí para a gente, para depois vir o eletrodo, que exatamente é o que você está falando, né? Quando você mostra o desenho aí, o dispositivo. Mostra de novo para a gente ter certeza aí, André. Só para ficar bem claro. Então, são essas camadas aí, né? Aí você está Exatamente. mostrando. Aham, E aqui legal. assim, é importante a gente, talvez seja interessante mostrar, não vai ter Ah, como, né, Derval? Mas vamos tentar mostrar aqui. Não, todo aquilo, toda aquela espessura que aparece lá, ela não tem nada aqui. não, é Tá? Todo pequenininho. esse empilhamento de filmes, a gente chega aí Aham, numa espessura no máximo de 1 micrômetro. Então é bem, são entendi, camadas bem finas, né? Por isso vai muito pouco material, e isso faz com que o custo também fique mais baixo. entendi. E quanto gera de eletricidade, entre aspas, como diria o mineiro, um trem desse? Um trem desse, um trem É. desse vai depender muito do, é lógico, de tamanho e etc, né? Ah, tá. Bom, o que dá para dizer? Esses dispositivos aqui que a gente tem preparado no laboratório, Ah, eles geram aí, então, de 12%, 12%, a gente já chegou até 18% de eficiência. Os laboratórios que preparam os melhores dispositivos no mundo chegam a 25,7%, então ele é muito mais eficiente do que o nosso. É lógico, tá. tem outras metodologias, tem outras possibilidades, outras maneiras de preparar, né, que acabam sendo melhores e resultando em dispositivos melhores do que o nosso. Mas a questão é, quanto que isso daí significa? Para a gente ter uma ideia, um painel como esse que a gente tem em casa hoje em dia, né, lógico, quando você aumenta o tamanho, você acaba diminuindo um pouquinho essa eficiência, Uhum. tá? Mas o painel hoje em dia ele gira em torno de 9 a 10% de eficiência, tá? Nossa, Sim, é mais ou menos isso. A fotossíntese é estimada, tá? Uma eficiência em torno de 1 a 2% de conversão. E aqui a gente está falando de, nesse caso aqui, que não é um dispositivo otimizado ainda, em torno de 15 a 18%. Então, são coisas bastante interessantes. É lógico, quando você aumenta, mais uma vez, volto nisso. A gente aumenta o tamanho, entra uma outra parte do desenvolvimento, que é muito mais a parte de engenharia, que uhum. é como fazer para você não ter tanta perda de eficiência. Claro. Então, quando você aumenta o tamanho, você tem uma resistência elétrica maior, isso aí acaba gerando perda. Você tem conexões para aumentar a voltagem e corrente, que acaba tendo uma certa perda. Mas isso daí é uma outra etapa. O que é importante nesse momento para nós? Que nós tenhamos este dispositivo pequenininho, bastante eficiente, para que, mesmo tendo perda, ele ainda seja muito melhor do que o outro, do que aquilo É, que já existe. Né? isso é muito legal, porque conversa um pouquinho com aqueles gráficos que você mostrou, porque a princípio nós estamos no começo, né, da Exato. geração de células solares de terceira geração, ou seja, o, aí se a gente for pensar em termos de futuro, né, porque a nossa conversa aqui, né, luz solar é o futuro da energia, eu acho que fica claro aqui, e eu te faço essa pergunta, é o futuro da energia? Eu acho que é. Eu acho que é o futuro da energia, né? A gente é aquela coisa, na hora de vender o peixe, a gente vende, fala que é e ponto final. Porque se você É. parar e analisar, toda energia que existe na Terra, ela vem da luz do Sol. Você pegar a biomassa precisa de luz do Sol. Né? O próprio petróleo nada mais é do que uma biomassa que virou óleo, então veio da luz do Sol. Mas sendo mais pragmático, vai, colocando em termos de células solares. Ela não vai ser a única fonte. Mas a gente precisa complementar a matriz, é aquele papo que a gente teve lá no começo. Uhum. Antigamente, a gente tinha apenas queima de gás, carvão, combustíveis para gerar eletricidade. A gente não pode mais seguir nessa linha porque a gente acaba aumentando demais o impacto ambiental. Então, a luz solar é uma das coisas que vem para complementar esse tipo de coisa.
né, para complementar a matriz energética, ela é extremamente interessante se você pegar a cidade, por exemplo. Não dá para você pegar e colocar dentro da cidade uma turbina eólica. Mas no telhado de uma no telhado de um prédio, de uma casa, dá para você colocar vários painéis. Isso acaba gerando uma economia, não só para o consumidor, mas também para para a própria rede. Né? Você acaba vendendo mais energia para a rede. Isso é extremamente interessante. Né? Então, tem várias coisas. As células de terceira geração, por exemplo, as Dyson Styles que eu trabalhava, elas têm uma grande vantagem que elas são transparentes. Então, você Tá. pode formar algumas coisas como vitrais. Né? Eu estive recentemente na Suíça, em Lausanne, e no Swiss Tech, né, que é um centro de convenções que eles construíram, tem uma parede que é toda feita com essas... Uma parede, né? Uma das fachadas do Painel. Swiss Tech, são painéis solares com esse tipo de célula. E fica uma visão muito bonita. Né? São vitrais, Sim. parecem vitrais realmente. Então, são tecnologias novas que estão não só agregando em termos de energia em si, mas também de como integrar isso daí à nossa vida. Né? As Legal. células de silício tem muitas calculadorazinhas pequenas, hoje em dia já não tem mais tanto, mas tem aquela célulazinha silício pequenininha ali para funcionar com energia solar. Já é um avanço. A questão é, essa terceira geração, ela já tem algumas que são flexíveis, então você pode simplesmente pegar e torcer ela, né? É lógico que você não vai poder dobrar, tudo mais, mas já está caminhando para esse tipo de coisa. Então a gente tem essas possibilidades de expandir. Eu acho que o futuro tem muito, vai ganhar bastante com o aumento da tecnologia em células solares, em energia elétrica vindo do sol, né? E isso vai complementar de sobremaneira aquilo que a gente precisa para o nosso futuro. Eu tô triste agora porque a gente já tem que. Poxa, eu aprendi muita coisa aqui para essa coisa de a luz solar. Com certeza já me convenceu de que essa célula solar, eu acho que pode ser sim. E, na verdade, você está falando da eficiência, você está falando também, é óbvio que tem muitos desafios ainda pela frente, mas como aconteceu com a primeira geração e com a segunda. Então, eu estou triste agora porque a gente tem que terminar a nossa conversa. Mas antes de te agradecer, eu queria te pedir uma gentileza. Se você puder deixar uma mensagem para aquele que está te ouvindo, qualquer coisa, principalmente para o jovem que vai estar te ouvindo, que vai estar se inspirando um pouco na sua história, lá do André que jogava bola e que hoje vem falando um pouco, né, das células solares usando, né, modificando aqueles íons lá para gerar, né, uma perovskita aí que tem maior eficiência na conversão de quem? Dessa luz solar em energia elétrica. Ô, André, fala um pouco para a gente. Antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade, né, de falar com o pessoal que assiste esse canal. Acho que é uma iniciativa extremamente interessante para a gente conseguir popularizar a ciência, né? Muitas vezes a gente não consegue ter um papo com o público que assiste esse tipo de canal. Então, eu agradeço a oportunidade, Derval. O que falar para quem quer seguir seguir na ciência é uma coisa extremamente gratificante. É muito legal quando você vê uma coisa que você está desenvolvendo, seguir, aumentar e fazer, e você gerar conhecimento. E mais do que gerar conhecimento, conseguir agregar valor para que isso daí tenha a possibilidade de se tornar um produto. Então, é extremamente desafiador, demanda muito trabalho, né? Mas é muito gratificante você ver as coisas acontecendo, você entender. Eu, particularmente, gosto muito de entender como as coisas funcionam. Né? Talvez uma das coisas que voltando lá nessa história do começo, né, do o que eu fazia quando eu era pequeno, eu estava sempre junto com meu pai arrumando coisas de casa, né? Era uma época onde a gente conseguia ainda arrumar as coisas, não era trocar uma placa, a gente ia lá, mexia e via os componentes e tal. E hoje os meus componentes são átomos, são moléculas. Então, são coisas que a gente consegue e tem interesse em mexer para poder fazer. É uma caminhada longa,
Então, precisa de persistência, precisa de perseverança, porque nem sempre é fácil, mas eu, particularmente, eu acho que vale muito a pena. Né? A gente vê que a gente tem ideias que possam ser empregadas para mudar e melhorar o mundo, é extremamente gratificante, mais uma vez, e que espero que ajude realmente a fazer a diferença no mundo. Erval, mais uma vez agradeço a oportunidade de poder falar com você, com o seu público, explicar um pouquinho daquilo que a gente faz. Foi muito legal. E um detalhe, eu não parei de jogar bola, eu continuo jogando bola, só não jogo mais na rua. Né? Então, a gente continua aí com as nossas peripécias. Legal, é muito bom. Olha, eu estou aqui emocionado porque eu só tenho que te agradecer para você ter se dedicado. Eu sei que você é um cara super importante, que é ocupado, né, que tem projetos conduzindo junto com e trazendo essa tecnologia que é extremamente importante, e em especial para o nosso futuro, quando a gente pensa num país e num mundo mais sustentável, né? Então, André, meu muito, mas meu muito obrigado de você estar aqui no canal. E para a gente foi uma grande satisfação tê-lo aqui. E olha, eu quero aqui também me despedir de vocês, mas antes disso eu não posso deixar de falar. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Nos ajude a fazer divulgação científica. No fundo, a gente não quer ser youtuber, na verdade, a gente quer tentar, né? Que cada vez mais a gente tem o quê? Trabalhos como esse do professor André Sartopolo, aonde ele, né, nos convence claramente de que a luz solar é o futuro. Mas ó, quanta pesquisa que ele não fez aí, substituindo aqueles íons na pirobisquita para gerar o quê? Célula solar de terceira geração, que é isso que a gente está falando. Então, se você gostou dessa entrevista, compartilha, tá? E ó, também não esquece de acompanhar a gente lá no Instagram, Professor Polímeros. Lembrando que também nós estamos no podcast, no Anchor, Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Vejo você aqui no canal Professor Polímeros para Jovem Cientista.